Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, eu, Luísa Papaléu, diretora dos cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, venho com vocês com mais um convidado aqui na nossa Hora do Tarô. Vocês sabem que a Hora do Tarô é para saber sobre os nossos oraculistas, nossos tarólogos, profissionais da área. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, muito querida, um grande amigo que é o Rony Hergest, que aqui no Centro Cultural ele é responsável da matéria Runas. E realmente foi surpreendente esse primeiro semestre com o Rony, não só pelos elogios todos que ele teve, não só com os alunos, mas também na palestra da Oracular, sobre o conhecimento, o vasto conhecimento que ele trouxe para nós à luz sobre as runas, né? Que para quem faz alguns cursos parece tão superficial, mas é tão profundo e com tantos pensares, tanta tradição que é o estudo das runas. Então, eu tenho o prazer de receber o Rony. O Rony, na área corporativa, é advogado criminalista, professor universitário de várias matérias em direito, e na nossa área holística, ele é rumenal e também reikiano e radiestesista. Não é isso, Rony? Ah, e estuda astrologia, porque nós nos conhecemos através de você se matriculando aqui na H Escola de Astrologia, não é isso? Perfeito. Bem-vindo. Muito obrigado, Luísa. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela audiência. Eu sou suspeito aqui para falar da consideração que eu tenho por todos aqui da Gaia já há mais de uma década. Numa cidade como São Paulo, isso é difícil de ser mantido e nutrido, né? E Verdade. é uma grata satisfação estar aqui para poder apresentar para todos uma parte cultural da nossa humanidade que, lamentavelmente, durante um período da nossa história, foi apropriada num sentido desvirtuado e atrasou um pouco a contribuição que teria a nos dar sobre esse vasto conhecimento das runas. Mas realmente é um vasto conhecimento. Na sua palestra oracular, você não só falou sobre a questão da mitologia, mas também da tradição, dos alfabetos, da função das runas, e você trouxe assim, um conhecimento tão profundo que eu falei, não, tem que convidar o Rony de novo aqui na Hora do Tarô, porque a Hora do Tarô é isso, gente. O tarô não tem boca, então eu dou boca para o tarô e ele hoje está entrevistando as runas, que é um outro oráculo maravilhoso e para quem tem conhecimento, como o Rony, que nos traz e que nos brinda com esse conhecimento, para nós é só um grande prazer realmente escutar gente que sabe o que está falando. Muito bem, fala para mim um pouquinho dessa questão das runas, a origem, os alfabetos, que tem diferenças de alfabeto, que você comentou. Perfeito. Bem, as runas ela tem uma tríplice função, né? Ela serve para aberturas de portais, para expansão de consciência. Nesse sentido, ela é muito focada no autoconhecimento, no autodesenvolvimento. Ela tem uma função oracular, e nesse sentido é mais o aconselhamento, e ela tem também uma função magística, que é muito pouco explorada. Recentemente, de uns 10, 15 anos para cá, também se traduziram algumas obras nos apresentando a yoga rúnica e também o reiki rúnico, que pouco se fala, mas já existe, né? Alguns lugares que iniciam, praticam, mas reza a lenda que Odin ficou dependurado na árvore da vida por 9 dias e 9 noites e se auto-imolou, sacrificando um olho para a fonte de Mimir, que é a fonte do conhecimento ancestral, e esse alfabeto do conhecimento universal lhe foi transmitido por conta desta autoimolação que ele se submeteu na árvore da vida, exatamente para atender essa tríplice função. O futarque antigo, ele é composto por... O Futarque, futarque é o o alfabeto. alfabeto runo. Ele é composto por 24 runas originais. Recentemente, uns 70 anos para cá, mais ou menos, é que um oraculista inventou a 25ª runa, chamada de runa de Odin, ou a runa branca, que é uma runa não escrita, mas estritamente para uso oracular.
Para os demais usos magísticos, Sim. ritualísticos, são apenas as 24 runas do alfabeto antigo, do Elder Futhark. Existem vários Futharks. Futhark islandês, Futhark novo, Futhark da Notúmbria, Anglo-Futhark. Geralmente, nós conhecemos e utilizamos mais o Futhark antigo, o Elder, o Futhark anglo-saxônico, que tem 9 runas a mais, e o Futhark da Notúmbria, que chega até 33, 37 runas, dependendo das variações. Essas variações surgiram por conta da cristianização, quando se levou para a Bretanha, para as penínsulas nórdicas, a tradução de alguns poemas, e por conta de adaptações fonéticas e morfológicas se acrescentaram outras letras no alfabeto antigo Futhark, e aí houve um encavalamento, né, de sequência e de novas runas também no total, Nesse alfabeto. nesse alfabeto Nesse todo. alfabeto. Sempre de origem nórdica, né? Sempre desses povos mais do norte, né? A parte da Islândia, que não é a Península Escandinava, Sim. né? Mas a Islândia ela é muito conhecida e respeitada pelas magias rúnicas. Aliás, foi o último país a ser cristianizado, então ali foi um bastião mesmo de resistência. Já a Sueca, a Suécia, a Dinamarca e a Noruega também praticam, tem histórias também de grandes magias rúnicas, mas é mais conhecida pelo lado oracular. E há escritores também que falam, né, da Finlândia, até mesmo da Romênia, nos poemas rúnicos. As runas se apoiam na sua fonte em questões arqueológicas e literárias. É esse o nosso embasamento histórico, né, de onde surgiu. Existem também elementos pictográficos, né, em túmulos, em monolitos, que nos dão a existência de runas comuns a todos esses povos. Já a região da Bretanha, ela sofreu muita influência céltica. Por isso que nós temos o alfabeto anglo-saxão e nós temos o alfabeto da Notúmbria, que no meio, às vezes até se costuma chamar de falsas runas, né? Mas aqui a base histórica delas vieram dos antigos poemas ingleses, diferente dos contos e sagas édicas da Península Nórdica. Então, por isso que há essa diferençazinha. Mas as runas, no sentido oracular, elas podem ser jogadas através de cartas. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Existem vários baralhos rúnicos, né? Esse aqui é um dele, é uma edição muito bonita que mostra todas as lendas e as runas ligadas, né? Ela consegue, esse deck aqui consegue sintetizar, além das runas em si, os mitos ligados a cada uma delas. Mas eu posso também jogar runas na forma de varetinhas, o que era muito comum naquela época, ou na fórmula de tabuinhas, de rodelinhas de madeira, ou até mesmo na tiragem de dados, que é uma tiragem, a pessoa precisa ser muito bem sintonizada. Eu posso jogar numa toalha, posso jogar em cima de um tabuleiro. Aqui eu trago um tabuleiro também para mostrar para vocês que eu posso fazer jogadas com uma runa, chamada runelote. Eu posso fazer a jogada da tocha, que são 7 runas. Eu posso fazer a jogada da cruz rúnica ou da roda rúnica. Esse aqui é um tabuleiro muito didático, por sinal. Mas posso jogar numa toalha também, sem problema nenhum. Reza a lenda que nos campos de batalha eles jogavam até com os ossos dos vencidos em plena grama, em pleno gelo, né? Ela é muito versátil nesse sentido. Pode ser jogada a qualquer hora do dia. É interessante você trazer essas outras possibilidades, né? Porque, assim, o que a gente tem de conhecimento é que as runas eram feitas somente nas pedras, né? Eram aquelas inscrições, né? Feito nas pedras. Então, tem gente que tem nos cristais, né? Sementes. Então, sementes. Mas, assim, eu nunca realmente tinha visto, antes de você chegar aqui na Gaia e trazer todo esse vasto conhecimento e esse material, que teria possibilidade até das cartas, né? Sim. Porque às vezes é até mais fácil, né, de você atender
E o efeito, na verdade, é o mesmo, porque as inscrições estão aí, vai dar da mesma forma, né? Para quem começa, às vezes as cartas, dependendo do tipo de deck, como eu disse, elas são muito didáticas, porque elas trazem, além da runa em si, elas trazem os arquétipos estampados, né? Então, aqui, por exemplo, pegando a runa Ossala, ela traz toda uma história de hereditariedade, de família, de ancestral, que é algo que se cultua muito, né? Os povos nórdicos, eles valorizam muito a interação com a natureza, né? A Uhum, ecologia para eles é sim. algo que nós hoje Até porque a natureza deles é uma natureza tão, esplêndida, não, esplêndida, mas muito violenta, violenta, porque é muito gelo, é muito frio, né? vulcão, É assim, até de uma forma assim, bruta, bru- bruta e árida, né? De sim, uma certa forma, né? No é, sentido assim, até poucas rosas. de poder manter-se uma vida ali, Exato. né? Então, eles são povos que realmente sobreviveram Às custas de grandes em sacrifícios. condições muito ruins, né? Diversas. Adversas da natureza, né? Mas nos deixaram aí um legado muito rico, né? Em termos de cosmogonia, de teogonia, por exemplo, no nosso curso Cosmogonia, que é a origem, né, do universo único aqui, são duas aulas bastante densas. E na parte de teogonia, que a gente faz questão de estudar todos os deuses e deusas, Uhum. são 4 aulas. As runas, elas trabalham com os dois hemisférios do cérebro. Não é só uma leitura intuitiva. Claro que isso conta muito para alguém que se propõe a ser aspirante, runemal, oraculista, ter uma sensibilidade apurada, afinada, isso conta muito. Mas ela também demanda, ela também exige, né, do runemal um conhecimento teórico bem fundamentado, porque se trabalham tanto com o hemisfério racional quanto com o intuitivo. E você precisa ter bagagem para isso. Eu acho que tudo na vida tem que ter conhecimento, Sim, né, Rony? Porque senão, se a gente não tem conhecimento, acaba a gente falando bobagem e qualquer coisa vira qualquer coisa, né? exato. E é lógico que eu acho que a intuição é algo que vai sendo desenvolvido, né, ao longo da prática. Porque tem duas coisas que eu acho que assim são os dois pilares, é conhecimento e prática. E depois o restante você vai desenvolvendo com o tempo, com a tua forma de olhar, né? Então você vai pegando já algumas outras possibilidades dentro das grandes, das tiragens, né? Você fala, não, essa daqui me indica tal coisa, então isso acho que vai já te dando, vai apurando mais o seu olhar, né? Mas você falou uma palavra aí que eu gostaria até de saber uma diferença. Rumenal e runetal. Runemal Runemal, e runatal. runatal. O Qual runemal, é a diferença? Qual é a diferença deles? Que é o perfeito, runemal e o natal. runatal. O runemal, segundo algumas traduções da nossa bibliografia, ele é mais oraculista. Ele permanece nessa esfera. Já o runatal também é chamado de mago Vitic. Ele avança para as práticas cerimoniais, ele avança para as práticas de cura, de defesa, de encantamento. Então, ele é mais para mago. Entendi. E dificilmente a pessoa, quando começa a perceber que ela está se dando bem, ela fala: eu vou querer ficar só como oraculista. Eu me sinto desafiada aí mais adiante. Até isso que sirva de palavra de apoio, de incentivo, né? Não só para os curiosos, mas até para uma questão cultural mesmo, né? Para a gente desconstruir alguns conceitos falsos aí a respeito, né, de certas apropriações, como eu disse. E uma questão interessante que você falou, Luísa, é a Hum, respeito da prática. A runa, ela não é difícil de ser compreendida, ela exige apenas uma constância e uma dedicação, até para se acostumar com algumas expressões cheias de consoantes, mas ela exige assim uma perseverança, uma constância que se inicia com uma tirada individual para você, depois que as suas runas são consagradas, né, ao longo do curso, e se estende até jogos mais complexos. Nós temos vários níveis de jogos. Nós temos técnicas de jogos fundamentais, que são 3, 4 jogos, que dão um uhum. alcance de imediato até 6 meses. Mas a pessoa fala: então eu vou só ficar aqui no básico. Ou então já quero ir diametralmente, né, para o outro lado, já quero saber tudo no começo. Não, vá devagar para não ter desinteria, porque precisa afinar os dois lados. E aqui eu trago para ilustrar
uma tábua, né, onde a gente tem a UIRD, a teia do destino. Neste gráfico, nós podemos visualizar as 24 runas existentes do alfabético Olha, que antigo. Então, por exemplo, interessante. quando eu faço um X aqui no meio, eu tenho a runa Gebo. Quando eu faço um L invertido, eu tenho a runa Lagos. Quando eu faço um X dentro de um quadradinho, eu tenho a runa da Gás. Quando eu faço um F para baixo aqui, desenhando, eu Certo. tenho a Ansos. Um F para cima, eu tenho a Ferru. Então, aqui se concentra todo o conhecimento sagrado, místico, do passado, do presente e do futuro. Há, inclusive, uma técnica, como eu estava dizendo, avançada, em que você pode jogar as 24, ou até mesmo as 25 runas em cima desses riscos e cruzamentos todos e fazer uma leitura para até 18 meses. Tá. A runa, ela diz pouco, mas ela fala muito. Ela não é fatalista, ela não é determinista, muito pelo contrário, ela valoriza extremamente a sua responsabilidade no momento presente pela sua vida. Isso é importante ser dito. Eu acho que, assim, isso é uma das coisas de todos os oráculos, né? Na verdade, o oráculo, ele tem tempo e espaço, né? Ele fala do tempo do momento, né? Então, o tempo atual, e o espaço que fala de um espaço um pouco mais para frente. Então, a gente fala realmente de meses à frente, né? Nenhum oráculo, nem tarô, nenhum outro fala também de uma forma de um espaço tão expressivo, né? Porque tem gente que fala, eu fui numa pessoa. Aí me disse que daqui a 5 anos eu iria fazer tal coisa. Até daqui a 5 anos, realmente, você poderia fazer qualquer coisa, mas acredito que aquela pessoa, talvez só se for uma evidência realmente, aquela pessoa ela não te traz essa informação, né? É Pretensão. muita pretensão, né? Porque realmente não vê 5 anos, vê no máximo, né? Meses à frente. E às vezes um período um pouquinho mais expandido, porque às vezes não depende somente de você, vai depender também de outras coisas, de outras possibilidades, de Outros terceiros, né? livre-arbítrios, né? Outros livre-arbítrios, né? Porque quando a gente fala de coisas que dependem somente da gente, Não. a gente consegue fazer a mudança rápida e imediata, mas quando depende de um terceiro, né, aquela situação, né? Eu vou passar num concurso. Depende de você fazer a sua prova, mas depende dos outros para corrigir, do tempo que vai levar todo o processo que as coisas ocorrem. Então, às vezes, o passar no concurso depende de você, Exato. mas todo o processo, até ser chamado, até você assumir, etc., depende de outras pessoas. Então, isso se expande um pouco mais, né? Então, eu sempre falo que quando a gente fala de oráculo, a gente fala de situações mais momentâneas, né? Com possibilidade de uma visão a curto prazo, né? Que eu falo de meses à frente. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é as fórmulas rúnicas. O que quer dizer fórmulas rúnicas? Os nórdicos eles têm um costume, uma tradição de velarem, né, de esconderem o sagrado, porque para eles o sagrado só é sagrado enquanto você o protege. Então, as fórmulas rúnicas são inscrições rúnicas que eles fazem para efeitos magísticos de proteção, de defesa, de ataque, como eu falei, de diversos tipos de encantamento, onde eles não usam a runa propriamente dita. Aliás, a origem da palavra runa quer dizer aquilo que é sussurrado, aquilo que é assoprado. O radical dela tem essa significação. Então, é tudo muito baixinho, tudo muito escondidinho. Até por ser, foi uma tradição oral. Oral, oral. E eles utilizam de algumas fórmulas rúnicas para, por exemplo, quando eles querem se referir a um encantamento de defesa, eles não escrevem a palavra defesa em si. Há toda uma ancoragem, uma mentalização de um escudo defensivo, mas na hora de gravar, eles escrevem assim: aquele que reflete a proteção. Só que eles não gravam aqueles que refletem a proteção com o alfabeto rúnico. Eles grafam isso com números, geralmente números primos, ou com is-runes, que é uma coisa que pouco se ouve falar. É uma forma de se gravar runas com traços verticais, longos e curtos, referindo-se a cada composição desses traços a uma letra desse alfabeto. Então, você encontra, por exemplo, muito em monolitos, né?
a palavra incandescente, quer dizer, a pessoa se iluminou quando ela morreu. E aí, quando ela escreve incandescente, ela grafa em isrune, ao invés de grafar com a letra isa, com a letra nautes, né? Uma E forma de uma proteger forma de também, né? proteger o O sagrado, de ocultar. sagrado, a tradição, né? A E disciplina mental da sintonização, da ancoragem, que eles são muito disciplinados nesse sentido, né? Eles são focados. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar aqui são sobre as Vindirunes, né? É, qualquer gugada que a gente faz hoje em dia, em qualquer rede social, a gente vê lá a runa da felicidade, a runa da proteção na viagem, a runa da prosperidade. Aliás, a própria bandeira do Vaticano é uma Bindirune. É uma Gebo com uma Vunius, se eu não me engano, ou com uma Ansus. Então, isso mostra a troca de culturas que sim, existiu lá atrás, né? Mas Bindirune é uma coisa muito interessante e perigosa. Muitas pessoas querem pegar uma fórmula pronta e copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não, existe um ritual para você inscrever uma Bindirune num papel, de não é um só jeito. pendurar uma letra, Não, né? não Na é frente da casa. Eu vou, ó, aqui vai ser feliz. Aí jamais. pendurei. É igual o pessoal faz com numerologia, né? Eu É, tenho o número X, aquele X, mas assim, você, não, né? Você faz alguma coisa para aquilo realmente, canalizar. para vibrar aquele número, né? Exatamente. Então é a mesma coisa, não adianta você pendurar lá uma letrinha que você não vai, a prosperidade não vai bater na sua porta, Não, né? não. E tomar muito cuidado na hora de sobrepor uma runa na outra para não dar uma resultante de uma runa troll, que é uma runa de necessidade, que é a Nautis. O runa troll é uma runa extremamente, ela é resultante da composição de outras, e extremamente perigosa. Então precisa prestar atenção, precisa ter prática, como você mesma disse, né? E já que eu toquei nessa Sim. nomenclatura, a runa troll é uma coisa, e outra coisa é a runa dos trolls, a runa dos gigantes, que é também um feitiço rúnico que foi realizado na, nas sagas, nos contos Edas, se fala sobre ele, que é se inscrever certas runas na sequência para inverter o significado das runas. Então, tudo isso faz parte também das fórmulas que você me perguntou. Que também é uma forma de proteger o conhecimento, né? Daquelas pessoas que queriam, né, trazer o conhecimento, acabavam colocando um outro significado lá Banalizá-lo. e não banalizá-lo, deixar para os iniciados, vamos dizer assim, Melhor né? assim. Melhor assim. Os iniciados. Mas uma das coisas que eu estava vendo também é a questão, bom, da parte magística que você comentou, né? Que eu acho que até já foi até falado sobre, inclusive, essas inscrições, que não deixa de ser um ritual, né? Sim, De você usar seriam as letras, isso é um alfabeto, né? sim, Então, essas letras para o seu, dentro desse ritual, para que você realmente consiga a sua felicidade e tudo mais, mas tem outras possibilidades de uso sim, magístico das sim, runas? sim. É, as letras associadas a cores, a números, a propósito, a numerologia nórdica ela tem um significado diferente da pitagórica e da gnóstica. Uhum. É Imagino que deva ser outro mesmo, até porque é uma outro, cultura outro, completamente outros significados, distinta, né? outros significados. E cores, números, as letras e também ideogramas que eu posso utilizar. Há ideogramas, inclusive para, segundo as sagas, né? E para afundar navios, que eles Eu usavam para imagino, combater. é. Aliás, esse aqui, ó, Sim. símbolo, que é o chamado elmo do terror, é o Aegvizir. Isso aqui serve tanto para a gente pôr as nossas runas em cima, para elas descarregarem, né, das tensões de uma leitura, mas é um símbolo, por exemplo, que não deve ser tatuado no rosto, Nossa, eu, no eu corpo. já vi tanta tatuagem É, com esse símbolo, isso Rony. aqui é chamar encrenca, é o elmo do terror. Isso aqui é um símbolo estritamente de proteção, é um símbolo agressivo, não deve ser tatuado. É diferente Eu desse acho que eles outro, até usavam para os inimigos para terem medo, assustar para mesmo, o terem propósito é medo esse. deles, né? É diferente desse aqui que eu uso como incensário, que é o Vigdizir, que é a bússola rúnica.
Aqui nós temos o direcionamento dos 9 mundos da árvore da vida, da Yggdrasil, cada um com o seu apelo, com o seu significado, com a sua invocação. Esse aqui até você pode tatuar, não é muito aconselhável. Você pode tatuar Bindi Rune no corpo, não tem problema nenhum, mas saiba o que está fazendo, o que está ancorando. Não é só mera estilística, né? Esse aqui é um símbolo que passa, mas aquele É outro ali... bom avisar, porque o pessoal adora fazer uma tatuagem no É, lugar, aí traz depois uma energia tão negativa denso, para si, tensa, difícil, aí depois não difícil. sabe o que está acontecendo. Mas é falta total de conhecimento, né? Por isso, gente, se vocês forem tatuar alguma coisa, tatuem aquilo que vocês realmente conhecem, que vocês sabem que é algo que seja bom, positivo, que vai trazer uma vibração boa, né, para a pessoa, porque ninguém quer vibração ruim no seu corpo, Claro. né? Porque isso já ficaria uma coisa, né, de gente doida, doente, né? Mas Então, trazer boa vibração. dentro disso da magia que você falou, só para eu não me perder, nós temos 2 ramos. Nós temos a magia cerimonial, que é predominantemente masculina, e é uma magia mais voltada para cura e para coisas triviais. E nós temos a magia Seidri, que ela é predominantemente feminina. Essa é usada para tudo, para ataque, para defesa, para leitura, para comunicação com os mortos. É muito bonita, mas também exige muito conhecimento e muita disciplina. E nós temos alguns objetos sagrados que se usa tanto numa magia quanto no outro, né? Ah, São os que lindo drink isso. horns. Que lindo São isso. os drink horns, são os chifres, né? Onde a gente serve o hidromel, ou a cerveja de trigo, ou a cerveja vermelha. Isso é usado nas consagrações. Nós temos também o bastão rúnico, que é um pouquinho maior e mais largo do que a vareta que se usa a varinha que se usa na Wicca. O Uhum. bastão rúnico ele é um pouco, existe até um jeito certo para se cortar, uma dimensão certa para se cortar, inscrições certas para se fazer, que devem ser feitas com uma faca apropriada neste formato, que é uma faca tanto de corte quanto de entalhe. Essa faca se chama Six, né? São alguns objetos sagrados. Eu vi até que tem uma inscrição aí Tá uma lindíssima, né? saudação a Odin, né? Que é Odin. o grande É o Deus dos pai, deuses, Deus né? dos deuses, né? Tudo que a gente faz, a gente geralmente os oráculos ou são dedicados a ele ou são dedicados a Freia. Mas geralmente em tudo você usa o Odin, Odin. Thor e também Freia, claro. Mas é Certo. uma magia muito tradicionalista, muito mental e não pode ter pressa para obter resultados. Inclusive, tem dentro da magia a possibilidade de encantamentos, de talismãs, de amuletos, de sigilos, Uhum. é, Pessoais, né? A pessoa faz pessoal, assim. pessoal, como, não só como para servirem de objetos de poder, mas para trabalharem por você, Uhum. né? Ter ali um ente vivo mesmo, encantado, que vá atrás dos seus propósitos. E é algo que também tem todo um ritual para se nascer e depois para retornar para o universo ou para a energia do próprio mago, né? Então é algo muito sério. É muito interessante porque a gente percebe que não só é muito conhecimento, como é muito tradicional, né? Existem, né, os formatos, as peças, os objetos. Então, assim, é tudo muito, muito dentro de uma tradição, de uma Consolidado. cultura, de um povo realmente que traz essa informação até os nossos dias. E assim, eu fico muito encantada de te escutar, porque realmente eu nunca tinha ouvido uma pessoa com uma bagagem e com conhecimento tão vasto quanto você tem. Eu sei que você é meu amigo, eu sei que você é uma pessoa realmente estudiosa, que você é uma pessoa competente em tudo que faz, mas realmente nas runas você me surpreendeu assim de forma extremamente positiva nesse sentido, né? Rony, o que a gente pode falar das funções, dos padrões, das aulas? O que a pessoa pode ter realmente esse conhecimento? Lógico que você não vai passar todo esse, principalmente as questões mais magísticas, tal. Acho que não nem tem tempo para isso. São 16 aulas que vão começar, gente, em setembro, viu? Aqui no Centro
Cultural Esotérico. Quem quiser já fazer a sua inscrição, já deixar sua reserva aqui, é só entrar em contato com a gente. Começa em setembro as aulas do Rony, são de quintas-feiras à noite. É lógico que não é uma quantidade absurda de aula, mas assim, o que que a gente espera das tuas aulas, esse conhecimento, essa profundidade? Bom, sou suspeito para dizer, mas eu, enquanto professor, eu espero dos alunos extrema disposição e disciplina, porque não é uma coisa, a gente vê muito por aí, Luísa, lamentavelmente, uma banalização desse A conhecimento. banalização está em todos os oráculos, Em cursinhos, mas em runas, então, às não, vezes dá até cursinhos vontade de assim, no chorar. final de semana, das 9 da manhã às 5 da tarde, eu falo, meu Deus. O que que vai passar, né, com esse conhecimento todo que você traz aqui para a Pois é. gente? Então, é uma disposição, uma disciplina. Metade do curso ele é bem teórico, então, uma certa assiduidade no acompanhamento desse material que nós disponibilizamos, né? Uhum. Por mais que a pessoa tenha a versatilidade de assistir a aula no dia seguinte ou quando ela puder, é não deixar, como dizia o professor do Fundamental, acumular matéria. Então, a aula dada, a aula lida, grifada, memorizada, anotada com as discussões para nos enviar dúvidas, né? Lógico. Para a gente prestar os esclarecimentos. Segundo, ter a vontade, né, firme, e ter alguns objetos que vai precisar para esse curso, né? Uhum. Não precisa, obviamente, no começo ter tudo isso aqui, mas reserve já um objeto de poder que você usa para você encantar. Pode ser um anel, pode ser um pingente, vai usar. Tenha uma faca virgem, não precisa ser uma exatamente como essa, mas uma faca, de repente, comprada para você usar pela primeira vez para inscrever as runas. Uhum. Vá atrás já de alguns incensos, nós vamos passar uma listinha, Então, vai ter que adquirir um alguns material. objetos, É, tem que ter muita disposição sim, e realmente uma vontade de ser um um runemal, runemal. pelo menos de começo, um runemal. Um E vai runemal, né? gostar, porque vai ter respostas muito assertivas, diretas, objetivas. Não são respostas ambíguas. Há 25 anos atrás, quando eu joguei na qualidade de consulente a primeira vez, a pessoa que me atendia era muito boa na área, mas o jeito de atendimento era ler um trecho do Ravemal, né, que é um poema rúnico, e naquele trecho, naquela historinha, ela interpretar aqueles dizeres para a sua situação. Hoje não. Até pela literatura que a gente encontra por aí, você tem a runa já meio que decodificada daquele texto para o E seu já tem um simbolismo, significado, né? mais papum, mais direto. É. Mas mesmo assim, com certeza, um aluno que tem uma bagagem, da onde veio aquela runa, qual deus é ligado, qual elemento representa, qual número associado, qual cor, qual erva, esse aluno quando chega depois, lá na 11ª aula, ele tem um gap, ele tem um salto, assim, de Não, intuição, e amplia a possibilidade até de leitura, né? Com claro, todos esses conhecimentos e todas essas associações, sim, amplia a tua possibilidade de leitura dentro de uma runa, né? Dentro exato, desse simbolismo, né? Dentro dessa exato, grafia, né? Eu exato. acho que é fundamental para quem realmente quer ter conhecimento, né, gente? Acho que conhecimento não ocupa espaço, né? Então é bem interessante a gente poder realmente adquirir e poder usar da melhor forma, não só para a gente, como Os também outros, para quem vem nos nos, aconselhar. nos pedir o aconselhamento, o direcionamento pela runa ou pelo oráculo que a gente tem a condição, né, de atender. Gente, falar o que do Rony, né? Falar o que desse conhecimento e falar o que de tudo isso. Essa mesa lindíssima, né? Obrigado. Que tem todas as possibilidades. Olha que coisa linda esse tabuleiro para jogar runas, né, com runas de dados, né? As runas que podem vir também serem escritas também em Sim. pedras, né? Que eu acho que também se usa bastante, mas aqui tem as runas em cartas. Tá bonitinho. O tabuleiro também é tão bonitinho, essas Modelinhos, tábuas, né? Dá um Muito. trabalho guardar direitinho encaixado assim, aqui, mas para efeitos de
Parece um dominozinho, É, né? acho que assim, para ilustrar para os alunos, é um material muito, muito bacana, muito bonito. É maravilhoso, né? Então, o Rony também não só ele é um grande estudioso, como ele acabou sendo também um colecionador aí É, desse, material desse didático. material didático, desse material pessoal que ele tem, que realmente é incrível. Rony, alguma outra consideração que você queira fazer sobre as runas? Vamos tirar uma para ver como é que vai Vamos ser fazer de uma hoje até o final de mensagem. semana, aí uma mensagem, Vamos, final de vamos semana. fazer, vamos fazer uma mensagem aí Tentar ver das aqui no runas. RunaCast, né? Bom, de hoje, mais ou menos até a próxima segunda-feira, o destino está nos exigindo muita maturidade e atitudes menos impulsivas. Na dúvida, recolha-se. Nós temos também uma questão de egrégora espiritual que, pelo menos nos próximos 5 dias, estão nos desafiando com forças derrotistas. Então, é melhor a gente manter o foco e a concentração para não ser tragado por pensamentos e emoções que nos desvirtuem do nosso caminho por pura imaturidade ou atrelado a forças muito telúricas e negativas. Então, se vigie. Agora, a partir da terça-feira, começa um momento de colheita das nossas ações dos últimos 15 dias. O que nós praticamos nos últimos 15 dias, se praticamos omissões, nada colheremos, isso não precisa nem de oráculo para ser Sim, dito. Mas é um momento que a questão de chegar a si aquilo que você investiu, o retorno é possível. E é hora também de se coroar no final desse mês de julho e início de agosto, muito sucesso e muito brilho. Eu vejo um mês de agosto se iniciando de uma maneira muito positiva, em que as pessoas vão ter reconhecimento pelo seu trabalho, pelas suas atitudes. Mas cuidado, porque esse reconhecimento vem de uma fase de colheita, e a colheita certo. ela é cíclica. Uhum. Então, não desfrute abundantemente dessa colheita pensando que vai ter que ser, porque você vai ter que semear de novo. É, Então, não gaste sempre, tudo. sempre tem que ter o celeiro para guardar, né? Exato. Um pouco, né? Mas é isso. Então, gente, a gente sempre vai colher aquilo que a gente plantou, né? Então, assim, como ele disse, não fez nada, não colhe nada, né? Por isso que é importante a gente estar ativo, a gente estar em movimento e a gente estar produzindo alguma coisa. E eu sempre, na hora do tarô, eu apresento dentro da minha coleção de tarô. Você sabe que eu tenho uma coleção aí Bem, grande de tarô. Eu trouxe hoje para a gente conhecer o tarô ancestral da Julie Cucini Watts. É um tarô muito interessante, muito bonito, e ele fala o seguinte: ele apresenta culturas e tradições diversas, enfatiza a tradição viva de todas essas culturas humanas, retrata o caminho trilhado por esses povos, e principalmente nos arcanos maiores a gente já vê isso, né? Figuras, né? Como, por exemplo, aqui o Hierofante é uma sacerdotisa egípcia, né? Com dois aprendizes na frente. Então, a gente tem um pouco da mistura. Mas os arcanos menores é muito interessante, porque Ouros vai ter o povo indígena, né, trazendo os índios americanos, olha que bonito aqui. Aí nós vamos ter as espadas representando o povo do Oriente, os orientais, então tem aqui até um um samurai aqui, japonês, então tem essa representação lindíssima aqui, ó. Um dois de espadas lindíssimo, uma geisha aqui com as espadas. Nós vamos ter em
Em ouros é os índios, as espadas é o povo do Oriente. Em copas, a gente vai ter o pessoal da Idade Média, então os arianos, mostrando aqui as figuras, né, como elas eram colocadas. Então, aqui são muito bonitos. E nós temos em paus o povo egípcio, né? Então, aqui também povo negro, o povo egípcio. Então, nós temos aqui as quatro raças representadas nos arcanos menores, assim, muito bonito, todas as figuras muito bem desenhadas, tudo muito bonito, e se chama tarô ancestral. Eu adoro esse tarô, e faz parte também da minha coleção. Só para a gente, né? Porque toda hora do tarô eu trago, então, um tarô para gente entender e ver que nós temos várias possibilidades, mas dentro de uma tradição, quem estuda pelo tarô de Marcelle pode ler qualquer um desses tarôs. Rony, muitíssimo obrigada pela tua vinda, pela tua disposição de trazer esses objetos lindíssimos para a gente conhecer, para a gente ver, para a gente entender mais sobre esse povo nórdico, como eles pensavam, porque isso é muito interessante a gente entender também de onde veio, né? A cultura é muito interessante, né? Então, eu agradeço demais a tua vinda, e vamos continuar aqui. E, gente, fica a chamada aí para vocês. Setembro vai ter mais uma turma de runas. Para quem realmente quer conhecer runas, aprofundar no conhecimento, vem aqui que o Rony com certeza dá um banho para a gente. Luísa, em seu nome, eu quero parabenizar a Gaia por esses 22 anos aí do Centro Centro Cultural Cultural. Esotérico. É, Estamos até com um novo novo logotipo, logo, né? Uma nova identidade visual. Isso é a colheita de um trabalho perseverante, constante, sério, né? Todos os cursos aqui têm plano de estudo, com ementa, com avaliação, com objetivo, e isso é muito bom para nós, professores, no que nos diz respeito, e para a segurança do aluno também. No mais, agradecer, externar a todos vocês aqui a minha gratidão pelo prestígio, e me coloco aí à disposição dos futuros, né, aspirantes, buscadores, e no mais, como diz no final de cada leitura, né, Hat vu runar, lancem-se as runas. É isso aí, muito obrigado. muito bem. Lança-se às runas, lança-se aos oráculos. Gente, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. A hora do tarô fica por aqui. Próximo mês vamos ter mais um oraculista e agradecer mais uma vez a presença de vocês. Um grande beijo. Tchau.